Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, um vídeo para falarmos do Flamengo. É claro que nessa quinta-feira, pela primeira vez na semana, Felipe Luiz deu um treinamento com o elenco completo. E por que a primeira vez? Porque a gente já contou aqui no canal que a reapresentação após o último jogo, depois de 2 dias de folga, foi dividida em grupos. Um grupo se reapresentou ontem, quarta-feira, e hoje o outro grupo se reapresentou, ou seja, todo o elenco à disposição técnico Felipe Luiz, e já a gente vai contar uma ótima notícia para você, torcedor do Flamengo, e também para Felipe Luiz, que teve no treinamento dessa quinta-feira. E tem também BAP, presidente do Flamengo, falando sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz. Pois é, o atual vínculo dele vai até dezembro desse ano. E aí, vai ter a renovação ou não vai? E tem algo que está chamando a atenção nos bastidores do Flamengo e a gente vai contar aqui para vocês, envolvendo STJD e José Botto. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim todo mundo vai ficar sabendo de tudo mesmo que acontece aqui no canal Vene Casagrande e que a gente conta tudo envolvendo o Flamengo. Vamos lá, galera. É o seguinte, pessoal, antes de mais nada, eu quero trazer essa informação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o áudio do árbitro com o VAR do jogo São Paulo e Palmeiras. Aquilo ali, gente, é um escárnio. É o exemplo do que é a arbitragem do futebol brasileiro. De verdade, eles não fazem por maldade. É porque eles são horríveis. Eu não vou nem dizer ruins, não. Eles são horríveis. Péssimos árbitros. Eles não conhecem de regra. E depois de tudo que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, nessa quarta-feira teve um jogo atrasado do Fluminense contra o Mirassol. Eu achei que ia dar uma melhorada. Eis o que acontece. Um erro absurdo da arbitragem. Gente, na boa, eu sei que a grande maioria que me assiste aqui é torcedor do Flamengo, deve ter zoado o tricolor, mas aquilo ali é um absurdo. O gol anulado do Fluminense depois de uma falta inventada é um absurdo. O árbitro viu em loco o lance de perto, a poucos metros de distância, sei lá, a 1 metro, a 2 metros de distância, ele não marcou a falta. Aconteceu um golaço do Lúcio, golaço, beleza. Mesmo que o gol tivesse sido feio, independentemente disso, aconteceu um gol, aí o VAR chamou para o árbitro analisar, aí o árbitro ficou analisando o lance em câmera lenta e não foi falta, e mesmo assim ele deu falta. Gente, o nosso futebol brasileiro precisa melhorar a arbitragem, porque essa péssima arbitragem vai decidir um campeonato extremamente importante que é o brasileiro. Os clubes se preparam pra caramba, para não falar uma outra palavra, para o árbitro chegar e errar desse jeito. E na boa, gente, erra para todo mundo. Mas só um time que não teve a falta de sorte, digamos assim, de ter um erro contra, que é o Palmeiras até o momento. O Palmeiras até o momento não teve um erro de arbitragem. Pelo contrário, no jogo contra o São Paulo foi beneficiado, assim, escancarado. Mas eu não estou dizendo que a arbitragem entrou para beneficiar o Palmeiras, não. Eu acho que é uma roleta russa de verdade, erra para todo mundo. Onde eu quero chegar, a CBF precisa correr o mais rápido possível para melhorar a arbitragem do futebol brasileiro, porque o que a gente está vivenciando é o pior momento da arbitragem do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. E agora, mudando de assunto, o STJD convocou o José Botto, o diretor do Flamengo, para esclarecimentos após insinuação de favorecimento ao Palmeiras. O dirigente rubro-negro será convocado para dar explicações após declarar à imprensa que, abre aspas, o que acontece em outros campos deixa suspeitas, fecha aspas. Primeiro, ele não mentiu, tá? Ele não mentiu, deixa suspeita sim. Deixa suspeita sim. O torcedor, ele pode ter o direito de suspeitar sim. E o que o José Botto está vivenciando aqui, ele nunca vivenciou na vida dele. Repito, os erros de arbitragem chamam atenção. Agora, nos bastidores do Flamengo, algo que está sendo muito questionado nos corredores é, cara, como que a imprensa de São Paulo está sabendo primeiro que o José Botto vai ser chamado pelo STJD? E até o momento, eles não foram comunicados. Nem Flamengo, nem José Botto, nem ninguém. E aí fica o questionamento. Como que a imprensa de São Paulo está sabendo primeiro que o Flamengo, sendo que o STJD e a CBF
ficam aqui no Rio de Janeiro e a imprensa de São Paulo está sabendo primeiro? Pois é, para um bom entendedor, essas palavras bastam, né? Vamos lá, galera, vamos para a boa notícia que teve hoje, nessa quinta-feira, lá no CT Ninho do Urubu. É o seguinte, Pulgar, enfim, está de volta. Ele treinou com os demais jogadores pela primeira vez desde quando se machucou lá na Copa do Mundo de Clubes, o 5º metatarso, passou por uma cirurgia no local. Ele, enfim, treinou com os demais jogadores e está de volta. Agora, se ele vai ser relacionado contra o Botafogo, isso eu não posso cravar aqui para vocês, porque eu estaria adivinhando o que o Filipe Luís vai fazer daqui a 7 dias. Então, o que eu posso garantir para vocês ele está apto. Agora depende do Filipe Luís. Ele está treinando normalmente com os demais jogadores. Óbvio, se ele voltar a sentir dores no local, durante o período de data FIFA, durante os treinamentos, ele não vai ser relacionado. Mas hoje está 100% tinindo. Pode jogar. Se o jogo fosse hoje, ele entraria em campo caso o Filipe Luís quisesse. Mas essa é a boa notícia. Todos os jogadores à disposição. Filipe Luís treinando durante essa data FIFA. E repito, a data FIFA veio num momento ideal para o Flamengo. O Flamengo não vive um grande momento na temporada. Nos últimos 5 jogos, oscilou bastante e só teve uma vitória. E o Filipe Luís vai ter tempo suficiente para ajustar tudo, preparar toda a equipe para a sequência importante que vai ter na segunda quinzena de outubro. Os 3 próximos jogos do Flamengo, é isso mesmo: Botafogo, Palmeiras e Racing. Gente, são 3 jogos que o Flamengo, eu vou botar entre aspas aí, tem a obrigação de vencer se quiser continuar pensando nos títulos dessas competições. Não pode perder para o Racing no jogo de ida da semifinal da Libertadores, e Botafogo e Palmeiras a gente sabe que são jogos extremamente importantes, ainda mais contra o Palmeiras, que é considerado uma final antecipada aí no Campeonato Brasileiro, que é uma competição de pontos corridos. É o seguinte, pessoal, mudando de assunto agora, o BAP falou sobre a renovação de contrato de Filipe Luís. Ele participou de um evento, tá? O 3º Fórum Rio Empreendedor, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, a ACRJ. E lá, os jornalistas questionaram sobre a renovação de contrato de Filipe Luís, lembrando que o contrato dele acaba em dezembro, tem uma negociação em andamento, e ele foi questionado e respondeu o seguinte, abre aspas, esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar. Então, eu acredito que a gente tenha totais possibilidades disso acontecer. Mas são muitas coisas que têm que ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo. Até agora, nós temos esse alinhamento. Mas, sinceramente, o mais importante no momento é pensar no jogo contra o Botafogo. Um dia de cada vez. E o BAP... Eu adoro as analogias do BAP, né? Ele é um cara sensacional. O que faz um casal permanecer casado? É isso, faz sentido a analogia dele. E sobre o momento do time, que eu repito, oscila bastante, nos últimos 5 jogos sofreu mais gols do que fez e teve apenas uma vitória, o BAP disse o seguinte, essas oscilações são absolutamente normais na vida e no futebol. E tenho muita tranquilidade para dizer que estou satisfeito com o trabalho que foi feito até agora, ao longo do ano. O Flamengo não perdeu nada ainda, está no páreo e tem totais condições de ser campeão. Isso é garantia de alguma coisa? Não, não temos garantia de nada na vida. Mas, como diz Raul Seixas, você tem que ser uma metamorfose ambulante. Tem que ir fazendo ajustes para que você alcance seus objetivos. No Flamengo não é diferente, só depende de nós. Então vamos focar nesse nosso tempo para ver o que podemos fazer para melhorar. E é isso. Eu acho que o Filipe Luís vai ter tempo suficiente para pensar no que ele precisa melhorar e eu acho que tem muita coisa a melhorar. Pessoal, só para finalizar o vídeo, para os torcedores aqui do canal, das outras redes sociais que estão me perguntando se Rodolfo Landim será chamado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo para esclarecer os motivos de ter aceitado o acordo com a Libra e detalhar a negociação, acordo esse que não seria nada bom para o Flamengo, o que me responderam lá no Flamengo, enfim, pessoas do Conselho Deliberativo, foi o seguinte, isso ainda será analisado, mas pelo menos por hora ainda não há nada que justifique esse chamado aí para Rodolfo Landim justificar isso.
Portanto, fica aí essa informação para vocês, porque eu estou vendo muita gente me perguntando isso, não só aqui no canal, no Twitter, no Instagram e até mesmo pessoalmente, as pessoas me perguntando: vem cá, o Rodolfo Landim não tem que ser chamado pelo Conselho Deliberativo do clube para ele dar explicações? Eu acho que sim, mas é apenas a minha opinião. Mas, pelo menos aqui na opinião dessas pessoas que fazem parte do Conselho Deliberativo, ainda não há nada que justifique. Valeu, galera! Tamo junto e fui!